Olá, meus amigos. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é terça-feira, 1º de junho de 2021. Estamos estudando a lição 10 da Escola Sabatina. O título da lição de hoje é A Antiga e a Nova Aliança. Eu leio agora Isaías capítulos 56, versículos 6 e 7. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que texto lindo! Quais as condições são colocadas aos que desejavam servir ao Senhor? Observe que há duas condições muito interessantes, muito claras. A primeira diz que todos os que guardam o sábado, não o profanando. Já estudamos sobre o sábado na semana passada. Mas a segunda condição, e abraçam a minha aliança. Guardar o sábado e abraçar a aliança é algo essencial para podermos entrar em sintonia, cumprindo o pacto com o nosso Deus. Além do texto de Isaías que acabei de ler, há outro texto fundamental no qual vale a pena meditar, porque trata desse tema. Os leitores da Palavra de Deus são sempre abençoados ao estudar e pesquisar repetidas vezes a preciosa passagem de Isaías capítulo 31, versículos 31 a 34. Aliás, eu queria que você tomasse a sua Bíblia neste momento e pudesse acompanhar. Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. Leamos esse texto que tem alguma coisa importantíssima a nos dizer sobre o tema de hoje. Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um sermão dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse texto de Isaías, de Jeremias, contém ensinamentos, elementos básicos. Vamos analisar brevemente algumas dessas ideias. Observamos como Jeremias 31 a 34 enfatiza repetidas vezes a iniciativa divina. Essa predição começa com uma declaração da ação divina. Farei uma nova aliança. Nessa passagem, Deus anuncia sua ação salvadora, a qual acontecerá no futuro. Da mesma forma, essa previsão da nova aliança termina com as palavras perdoarei e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa iniciativa divina visa a ação culminante do perdão total de Deus e total esquecimento dos pecados humanos. A resposta humana também ocorre claramente nesse significativo texto. A resposta humana ao fazer uma aliança não pode ser negligenciada. Amigos, Deus nunca reduz o ser humano a autômatos, a robôs, sem a possibilidade de fazer escolhas. Não, claro que não. A nova aliança, como a aliança do Sinai, não é uma aliança incondicional que permanece ininterrupta geração após geração, independentemente da resposta do ser humano, de seu relacionamento com Deus e com a vontade dele revelada na lei. Não, não é assim. O que torna a nova aliança permanente e eterna é o fato de que o próprio Senhor realizará uma mudança no coração do ser humano, tornando possível que cumpram a lei por sua graça divina, por sua graça capacitadora. A declaração sobre a lei de Deus, existente na promessa da nova aliança, também é de fundamental importância.
Um elemento comum nas alianças anteriores feitas com Adão e Abraão, e particularmente na aliança feita com o antigo Israel no Sinai, é também a lei de Deus. A lei de Deus, apropriadamente chamada de minhas leis, estava na aliança do Sinai, como a lei de Deus escrita em tábuas de pedra. As tábuas de pedra, às vezes, eram chamadas de aliança. Por exemplo, 1 Reis capítulo 8, versículo 21. A lei de Deus não é falha, não foi abolida, ela é imutável, ela é eterna. Além disso, amigos, essa expressão imutável da vontade de Deus presente na lei não deve permanecer externa ao crente. Por essa razão, essa passagem da Nova Aliança enfatiza que a lei será escrita por Deus no coração das pessoas. A grande lei de amor revelada no Éden, proclamada no Sinai e no Novo Concerto, escrita no coração, é o que liga o obreiro humano à vontade de Deus. A obediência resultante não é uma conquista humana, meritória, nem destinada a alcançar a justificação e a salvação pelos próprios esforços. Ao contrário, a obediência é pela fé, tornada possível pelo poder capacitador de Cristo. Aqui, amigos, Deus não está falando de uma nova lei, mas de uma nova aliança. A lei, como modo de vida, dá expressão ao relacionamento da nova aliança. A relação é, na verdade, expressa por uma fórmula: eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o texto termina falando do perdão. Um perdão assegurado e ancorado no sacrifício do próprio Filho de Deus. Amigos queridos, que essa bênção da nova aliança acompanhe a nossa vida e que a certeza do perdão de Deus pelo sacrifício do seu Filho Jesus seja uma segurança que nos permita vivenciar a salvação a partir de agora. Lindo isso, não é? Tenha um ótimo dia na presença do Pai Celestial.